Em uma pequena sala com papel de parede floral amarelo, havia duas pessoas, uma mulher baixa com cabelos grisalhos e feições duras. Ela tinha um nariz de águia e lábios finos. As estacas ásperas e pesadas em seu peito balançavam toda vez que ela abria a boca e pronunciava palavras afiadas e inteligentes. Andrew, você percebe que não podemos mais viver assim? A mulher levantou a cabeça e perguntou. Ela está em nosso caminho. O homem olhou para a mãe com um tom de desafio e culpa. Seus traços faciais suaves haviam se tornado bastante lamentáveis. Suas mãos se contorciam impotentes e seus olhos olhavam para qualquer lugar, menos para a mãe. Ela é minha esposa, mãe, de alguma forma você não entende. A mulher jogou as mãos na direção da janela. Oh, não me venha com essa história de esposa. Se você se importasse com ela, não iria para a esquerda. E eu não vou limpar a sujeira dela. Ela é um vegetal. E você ouviu o que o médico disse? Ela não vai durar mais de 1 ano. Para que fazer alguma coisa? Acho que ela ficará melhor na casa da avó. Ela se lembrará de sua terra natal e de sua infância. Andrew balançou a cabeça de forma incerta. Além disso, ela terá uma herança decente quando morrer. Isso pode melhorar as coisas para nós. Então. Andrew olhou pensativamente para sua mãe e suspirou. No dia seguinte, todas as malas com os pertences de Roxy, a esposa de Vladimir, estavam prontas. Alana, a sogra da moça, colocou-as no corredor e sorriu ao ver sua nora confusa. Roxy era uma garota pequena e bonita, de cabelos loiros, que se sentava em uma cadeira de rodas. Aos 27 anos de idade, ela sofreu um derrame repentino e ficou incapacitada. Roxy perdeu não apenas a capacidade de se mover, mas também de falar. Ela se sentava na cadeira quase que constantemente e ficava em silêncio. Alana cuidava de sua nora enquanto Andrew trabalhava em uma empresa de seguros. Às vezes, Roxy achava que o marido ficava até tarde no trabalho de propósito para não ter de voltar para casa e ver a esposa desamparada, que não conseguia nem ir ao banheiro sozinha. Deve-se dizer que Alana nunca gostou muito de sua cunhada. Roxy não gostava de Alana por causa de sua ambição e desejo de fazer muito. Ela acreditava que uma moça deveria apoiar o marido e não ficar o dia todo cuidando dos assuntos da empresa em que trabalha. Roxy era assistente do diretor-geral de uma grande empresa. Com o tempo, a moça queria ser promovida e conseguir um cargo permanente. Idealmente, ela queria ter seu próprio negócio. No entanto, ela ainda não tinha dinheiro nem ocupações de entretenimento decentes. O derrame destruiu completamente qualquer simpatia que Alana tinha pela cunhada. Se antes ela apenas irritava a moça com suas reclamações, depois do incidente gritava constantemente com ela, não tolerava seus pedidos mudos, esperava e muitas vezes se esquecia do remédio ou do almoço. Ela só ficava feliz pelo fato de Roxy não poder falar e não impedia a mulher de reler as peças em que ela havia atuado no teatro. Enquanto Andrew arrastava as malas pesadas até o carro, Roxy sentou-se contra a porta e observou horrorizada o que estava acontecendo. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas. Não se preocupe, sorriu Alana. Seu médico disse que você tem um coração fraco, que não vai durar muito. O ar na aldeia é bom. Você pode até morar em uma casa no campo este ano. Você nunca quis voltar para lá? A mente de Roxy estava cheia de pensamentos, mas ela não conseguia expressar nenhum deles. Suas mãos repousavam desamparadas em seu colo. Se pudesse, teria apertado o tecido de sua calça de moletom e depois gritado bem alto com a sogra, dizendo tudo o que pensava sobre aquela velha tirana de cabelos grisalhos. Andrew, querido, por que você demorou tanto? O homem subiu as escadas pesadamente, ofegante. O elevador quebrou lá dentro. Tive de carregar todas essas coisas do 20º andar. Alana abriu as mãos em sinal de reprovação e balançou a cabeça, olhando para a cunhada. E eu lhe disse que deveríamos ter contratado uma empresa de mudanças. Mãe, você sabe muito bem que não temos dinheiro para isso. Eu costumava tocar em teatros todos os dias, em auditórios lotados. Samuel costumava vir depois das palestras para me assistir, disse ela sonhadora.
Alguma vez eu pensei que teria que limpar as fraldas de alguém? Alana olhou novamente para a cunhada e ficou em silêncio. Um vizinho passou pelo patamar. Alana, boa tarde, a vizinha acenou com a cabeça. Você vai a algum lugar? Alana sorriu de volta. Virgínia, olá. Sim, estamos levando a Nádia para uma pensão para um dia de reabilitação. O médico disse que isso deve ajudar. Acho que é caro? Virgínia balançou a cabeça com simpatia. Oh, sim, muito caro. Mas vamos ter de apertar o cinto, suspirou Alana. Não posso deixar minha nora sem tratamento. Ela já fez tanto por nós. Virgínia disse mais alguma coisa e foi para seu apartamento. O sorriso e a expressão hipócrita de pena desapareceram do rosto de Alana. Ela se virou para o filho e franziu a testa. Vamos nos apressar antes que toda a vizinhança descubra nossos planos. Eu lhe disse que deveríamos ter feito isso de manhã cedo. Andrew pegou a mala em suas mãos e olhou pela janela. Está congelando de manhã, é outono. Quer que eu congele todos os meus membros? Perguntou o homem e, sem esperar por uma resposta, saiu do apartamento, deixando a mãe indignada para trás. Andrew era o único e favorito filho da família. Alana e Samuel o haviam dado à luz em uma idade avançada e eram dedicados a ele. Um professor da Universidade de Direito e uma estrela do teatro dramático deixaram de lado seus próprios assuntos e assumiram a criação de seu filho. O resultado foi um Andrew frágil, que, com quase 40 anos, morava com a mãe e trabalhava em um emprego pouco remunerado, mas exigente, onde sofria bullying do chefe e não era valorizado pelos colegas de trabalho. Quase 40 minutos depois, Andrew finalmente terminou de transportar todos os seus pertences e a própria Roxy. Ele colocou a menina no banco de trás, dobrando o carrinho de bebê com cuidado. Lágrimas escorriam dos olhos de Roxy, ela estava respirando pesadamente. Seus olhos olhavam para o marido com incompreensão e um toque de esperança. Acalme-se, por favor, o homem sussurrou suavemente, ajustando o cinto de segurança. Uma vizinha cuidará de você lá. Nós a pagaremos. Com o seu dinheiro, é claro, interrompeu Alana. Andrew deu de ombros e assentiu, reconhecendo sua impotência diante das circunstâncias. Não estamos exatamente sem dinheiro no momento, disse ele suavemente. Então, sim, é o melhor para você. Roxy olhou para o marido com um olhar trêmulo, tentando, talvez, encontrar algum sinal de arrependimento ou pena em seu rosto pálido. Mas não havia dor ou incerteza modesta em suas feições, apenas uma adesão inquestionável ao plano. O carro se afastou da casa de Andrew e Roxy exatamente ao meio-dia. Alana, acenando com a mão uma última vez, foi para sua casa aconchegante, onde peças de teatro e sonhos de glória passada aguardavam. Andrew suspirou, acelerando os passos de seus pensamentos. Ele tentou não olhar pelo espelho retrovisor do carro, onde, como se estivesse zombando de sua decisão, refletiam os olhos inchados de lágrimas de sua esposa. Sim, mas você sabe que eu não tenho outra escolha, disse ele, quase se desculpando, como se quisesse abafar seu remorso. Roxy pareceu levantar uma sobrancelha irônica, mas quando Andrew questionou seus olhos e limpou os óculos, ele viu apenas uma sombra silenciosa de seu antigo eu, sua esposa. Minha mãe está tentando melhorar as coisas para nós, continuou ele. Ela tem razão. Não posso cuidar de você o tempo todo, tenho um emprego, ela não é mais velha. Você terá uma enfermeira no vilarejo, ficará na casa de sua avó, da qual você sempre se lembrava com carinho. Suas palavras se dissolveram no silêncio do carro, e ele não conseguia mais suportar o olhar de Roxy. Sua alma parecia estar se encolhendo, sentindo a acusação muda vinda de sua esposa. A viagem até o vilarejo foi longa. O lugar para onde estavam viajando era um deserto esquecido com algumas cabanas, uma loja de ferragens e uma enfermaria abandonada que privava os habitantes locais de suas já limitadas opções de ajuda. Finalmente, uma cabana, aparentemente habitável do lado de fora, saudou os viajantes com sua antiguidade de aparência aconchegante e um dossel de flores frescas no parapeito da janela. Era aqui, nesse canto isolado do mundo,
que Roxy passaria um tempo desconhecido, isolada de sua vida anterior, de seus sonhos e desejos, abandonada por aqueles que amava e em quem confiava. O jardim parecia um labirinto misterioso de árvores antigas e grama alta, dando a impressão de que o tempo havia parado aqui ou fluía em dimensões totalmente diferentes. Em frente à janela, havia um banco velho cercado por arbustos. Enquanto Andrew tirava Roxy do carro, ela observava a figura do lado de fora da casa, imóvel. Seu olhar tentou identificar quem era, mas, devido à distância, não conseguiu. "Sharon!" gritou Andrew. A mulher deu vida ao banco. Lutando para recuperar a consciência de seu sono repentinamente interrompido, ela balançou os braços e, superando sua sonolência, foi abrir o portão para seus novos protegidos. O rosto dela parecia claro em meio às rugas e aos hematomas, o cabelo estava emaranhado e havia uma rachadura no lábio. As roupas de Sharon estavam perdendo a batalha contra os ventos implacáveis e o frio do dia de outono. Com uma camiseta regata amarela e calças curtas de strass, ela apareceu diante de Roxy em toda a sua desprezível realidade. "Andrew!" Sharon gritou. "Você chegou tão cedo?" Andrew olhou para Roxy com uma mistura de vergonha e arrependimento. "É a Sharon", disse ele, tentando injetar um pouco de confiança em sua voz. "Sua enfermeira. Ela vai cuidar de você." Se Roxy pudesse expressar suas emoções em palavras, ela poderia ter levantado uma tempestade de indignação. Mas tudo o que lhe restou foi um olhar cheio de palavras não ditas. Andrew, enquanto isso, estava descarregando o carro, entregando um envelope a Sharon, presumivelmente contendo uma recompensa em dinheiro, e finalmente voltando-se para Roxy. "Roxy, qual é o problema? Não está feliz?" Ele tentou encontrar um indício de felicidade no rosto dela, mas suas tentativas estavam condenadas. Esta é a casa de sua infância. Há ar fresco, haverá cuidados, tudo está certo. Ela poderia ter mencionado 1 milhão de coisas que a teriam deixado feliz, mas, em vez disso, Roxy apenas olhou para Andrew, observando cada movimento e cada palavra dele com um olhar cético. Andrew podia sentir o olhar dela e, embora tentasse parecer confiante com suas palavras, um verme de dúvida permanecia em sua alma, um lembrete vívido de seus verdadeiros sentimentos e conflitos internos. As palavras de sua mãe e os números no cartão lembraram Andrew de seguir em frente, mesmo que isso significasse ignorar a consciência que o atormentava no fundo de sua mente. Ele entrou no carro, acenou para a esposa pela janela e, com o coração pesado, foi embora. 1 ano depois. Alana, olhando o calendário, bombardeou Andrew com perguntas sobre o motivo de ele não ter demonstrado interesse no bem-estar da esposa durante todo esse tempo. "Andrew, é sério que você nunca foi ver a Roxy durante todo esse tempo? O que você é, algum tipo de idiota? Como sabe como ela está se saindo sem você?" Sua indignação não tinha limites. Andrew, cansado após um dia de trabalho e assistindo à TV, suspirou pesadamente. "Sharon me liga toda semana e me diz que está tudo bem. Todo trimestre eu pego o dinheiro dela. Quem é Sharon, afinal? A bêbada que você deixou para cuidar de sua esposa? Tem certeza de que ela está cuidando da Roxy e não bebendo às suas custas?" As perguntas da mãe eram cheias de acusações. A conversa chegou ao clímax quando Andrew, suspirando com irritação velada, concordou em ir ver a esposa no dia seguinte, sacrificando seu único dia de folga. As faíscas de frustração e recriminação que permeavam essa briga de família eram palpáveis, e a mãe, incapaz de encontrar um ponto em comum com o filho, deixou-o sozinho com suas reflexões. O diálogo e os acontecimentos emoldurados por essa troca acrimoniosa sem dúvida fizeram com que Andrew refletisse sobre as consequências de suas ações e o fato de que, em algum lugar distante, em um vilarejo esquecido por todos, sua esposa vivia em meio a esperanças e decepções, aguardando o cuidado e a atenção que talvez não tivesse mais. Andrew, dando uma olhada no mostrador e suspirando pelo dever que tinha pela frente, partiu. Ele foi acompanhado apenas por pensamentos e silêncio, pois o rádio não funcionava e apenas os gritos repentinos de outros motoristas quebravam o silêncio. A sensação de uma viagem inútil pesava sobre ele, e a submissão à vontade de sua mãe parecia ser a única razão para tal viagem. A viagem foi longa e,
Quando Andrew finalmente chegou ao vilarejo de sua esposa, seu caminho quase foi bloqueado por um carro preto. No entanto, o mal-entendido anterior na estrada permaneceu como um emaranhado verbal desnecessário e os motoristas continuaram seu caminho. Ao se aproximar da casa de Roxy, ele sentiu uma inquietação crescente. A casa e o terreno pareciam abandonados, e Andrew não conseguia entender como as coisas podiam ter ficado tão cobertas de mato. Seus pensamentos ansiosos são interrompidos pela perplexidade da enorme fechadura na porta. Roxy! Sharon! Ele gritou, mas a resposta foi apenas um eco de silêncio. Uma ligação telefônica para Sharon não deu resultado, ela não atendeu, e Andrew começou a sentir o peso da responsabilidade. Ele percebeu que a situação estava ficando fora de controle e agora não podia ir embora sem descobrir o que estava acontecendo. Indo em direção à casa de Sharon, ele esperava encontrar respostas para perguntas que pareciam menos absurdas agora do que ontem de manhã. Seus passos se aceleraram ao se aproximar da casa vizinha, suas perguntas se multiplicaram, seu coração disparou e sua mente se encheu de especulações sobre seu encontro com Sharon e, mais importante, sobre a condição de Roxy. Andrew estava começando a perceber a gravidade da situação, e as suspeitas de sua mãe não pareciam tão ociosas para ele agora. Sharon nunca havia inspirado sua confiança, mas, por algum motivo, ele a havia encarregado de cuidar de sua esposa mesmo assim. Saindo da casa abandonada de Roxy, o homem seguiu pela rua para encontrar a casa de Sharon. A casa de Sharon parecia ainda pior do que a de Roxy. O ar lá dentro estava tão saturado com um odor desagradável que Andrew só conseguiu dar uma olhada rápida em volta para encontrar Sharon. Não encontrando nenhuma, ele correu para fora e respirou fundo, tentando se livrar do ar abafado. Enquanto recuperava o fôlego, viu uma mulher passando, com os baldes cheios nas mãos, indicando uma visita recente ao poço. "Com licença, você sabe onde a Roxy mora?" perguntou ele, aproximando-se dela. A mulher franziu a testa. Ela morava naquela casa, o estranho acenou com a cabeça na direção da casa de Roxy. "E a Sharon? Aquela e alcoólatra que deveria estar cuidando da casa?" Andrew acenou afirmativamente com a cabeça. A mulher explicou brevemente. "Bem, então ela provavelmente está na casa do Fred. Ele, no final da vila, mora e ela compra a bebida alcoólica dele." "E quem é você?" "Não importa." Andrew a dispensou e perguntou, "Você pode me mostrar onde fica a casa do Fred?" "Bem, por que não lhe mostro?" Ela apontou o caminho. Na casa de Fred, Sharon estava de fato envolvida em uma bebida amarelada, mas Andrew, sem perder tempo, a agarrou e a arrastou para fora. "Onde está a Roxy?" perguntou ele, impaciente. "Quem?" Sharon fingiu não entender. "Minha esposa." "Onde está a viciada?" disse ele de forma mais incisiva. "Ah, aquela Roxy", disse Sharon calmamente. "Ela mora não muito longe daqui." "Mostre-me", ordenou Andrew. Sharon sorriu por um momento, depois relaxou e exigiu, "O que eu ganho com isso?" Irritado, Andrew tirou várias notas de sua carteira e silenciosamente as entregou a Sharon. Ela contou rapidamente o dinheiro e acenou com a cabeça, depois se soltou dos braços dele e voou de volta para a casa de Fred. Ela voltou sem o dinheiro, mas com uma garrafa grande de bebida amarela. "Vamos lá." Sharon acenou com a mão, levando-o para frente, tentando se manter em pé. Andrew seguiu Sharon, pensando na possibilidade de se perder nesse caminho confuso. Parecia-lhe que Sharon o estava conduzindo propositalmente por caminhos intrincados em preparação para um passeio. No entanto, o telhado de um prédio luxuoso desconhecido apareceu ao longe. Quando Andrew se aproximou, sentiu toda a grandiosidade e o luxo dessa casa, que parecia um gigante entre as estruturas ao redor. A extraordinária casa com 3 andares, uma varanda e um enorme jardim impressionou sua imaginação. Sharon parou no portão de ferro, disse a ele, "Pegue isso, assine-o" e, como se estivesse girando a cabeça, apontou para a casa, depois se afastou sem dizer mais nada. Andrew, atônito com a visão que tinha diante de si, não conseguiu nem responder. Ele tocou a campainha e uma voz alegre veio da casa. "Martin, o que você está fazendo em casa tão cedo?"
Andrew, sentindo a familiaridade daquele som, interveio, atônito. Roxy. Depois de um momento de silêncio, ouviu-se um suspiro profundo e uma voz respondeu. Andrew, entre. Quando a porta se abriu, Andrew se viu em um belo jardim, com canteiros de cores vivas ao longo das bordas do caminho. Ele avançou com cautela, sentindo cada vez mais emoção. Roxy, sua esposa, o encontrou na soleira da porta, com sua roupa bege clara e seu chale que aumentavam seu charme. Seu olhar era calmo, impenetrável, como se houvesse uma máscara escondida atrás de seu rosto. Eu já estava achando que você não ia aparecer, ela disse com uma risada, convidando Andrew para entrar na casa. Andrew, sem saber o que dizer por causa de tudo o que tinha visto e ouvido, a seguiu. O interior da casa era decorado de forma muito simples, mas com um gosto requintado. Cada detalhe do interior, cada cor e cada objeto se harmonizavam entre si, criando conforto e aconchego. Ao passar pela porta aberta do escritório, Roxy o tranquilizou. Oh, não olhe aí. Estamos com uma bagunça de papelada ultimamente, precisamos dar um jeito nisso. Andrew, incapaz de entender como essa casa podia existir ou como sua esposa podia ter uma aparência tão boa depois de todas as dificuldades pelas quais havia passado, apenas desviou o olhar para Roxy, que parecia ainda mais bonita do que nunca. Seu rosto branco brilhava com um rubor saudável, seus lábios escarlates estavam enfeitados com gloss, seus olhos estavam levemente delineados, tudo era medido e impecável. Mas Andrew achava que nunca tinha visto tanta beleza antes. Roxy o conduziu a uma grande sala cheia de sofás e poltronas e anunciou. Vou fazer um chá agora e vamos conversar. Deixado sozinho, Andrew sentou-se em uma poltrona, apreciando o aconchego e a harmonia da sala. Quadros, sofás, flores, tapetes, tudo lhe parecia um milagre. O homem até se beliscou para ter certeza de que o que estava acontecendo era real. Ele não conseguia acreditar que sua esposa, que ele havia deixado para morrer, de repente havia se transformado em uma beleza arrebatadora. Alguns minutos depois, Roxy voltou com uma bandeja grande com xícaras de chá. Ela estendeu uma xícara para Andrew e pegou a outra, sentando-se cuidadosamente em frente a ele. Não esperava por isso? Ela perguntou baixinho. Andrew apenas balançou a cabeça. Em resposta ao silêncio dele, Roxy continuou. Eu também não esperava que meu amado marido me mandasse para a morte por dinheiro. E eu pensei. Guarde suas desculpas sem sentido para você, pediu ela quando Andrew tentou contestar. Eu sei tudo sobre você, querido, você é muito ruim em esconder a verdade. É tudo sobre minha herança. Quando o testamento da minha avó chegou para mim da Alemanha, fiquei muito feliz, imaginando nossa vida juntos. Mas então vi algo que me fez mudar de ideia. O que? Gaguejou Andrew. Ele segurava a xícara de chá com firmeza, sem sentir amargura e olhando tenso para a esposa em busca de respostas. Você se lembra da minha amiga? Ana. Nós trabalhamos juntas na empresa, continuou Roxy. Andrew assentiu com a cabeça, esforçando sua memória. Foi ela quem me aconselhou a mudar de vida há 1 ano e meio. Roxy por um momento mergulhou na lembrança de Ana, alta e imponente, que lhe ofereceu um obsequio sorridente depois de concluir com sucesso as negociações em um pequeno restaurante. Ana, instilando um pouco de ceticismo em sua voz, continuou a conversa. O Andrew vai ficar muito feliz. Mas e quanto a você? Tem certeza de que isso lhe trará felicidade? Você já se perguntou o que vai fazer com essa quantidade de dinheiro e propriedades? Roxy sorriu, e seus olhos se iluminaram com um leve fogo. É claro que eu sonho em melhorar nossas vidas. E não apenas para meu próprio bem-estar, mas também para ajudar os outros. Sempre quis começar uma instituição de caridade para ajudar órfãos. Talvez agora eu possa fazer isso acontecer. Ana olhou para Roxy com um novo respeito. Até agora, ela tinha visto Roxy como uma esposa e mãe atenciosa, mas agora ela viu uma mulher com um grande coração e uma grande ambição. Você está certa, Roxy. É honroso. Mas lembre-se, o dinheiro nem sempre traz felicidade.
Ele pode mudar o relacionamento com os entes queridos, causar inveja e incompreensão por parte dos outros. Roxy assentiu com a cabeça, percebendo a complexidade da situação. Entendo os riscos. Mas também acredito que, se essa herança for administrada adequadamente, ela poderá beneficiar muitas pessoas. Por isso, vale a pena correr o risco. Ana, ainda um pouco perplexa, mas agora também com certa admiração, levantou seu copo. Aos seus sonhos, Roxy. E um brinde para que eles se tornem realidade. Mas tome cuidado. As moças tocaram os copos, e naquele momento, Roxy sentiu o entusiasmo e a expectativa da nova vida que a aguardava. Ela sabia que teria desafios difíceis pela frente, mas agora, armada com o apoio de sua amiga e novas perspectivas, estava pronta para enfrentá-los de frente. Ana era colega de trabalho de Roxy. Ela trabalhava na empresa com Roxy, era alguns anos mais velha que ela e era a chefe do departamento. Ela sempre usava ternos rigorosos e tinha opiniões muito definidas sobre muitas coisas, especialmente finanças. Roxy abriu uma pequena bolsa de mulher, retirou um envelope e o entregou à amiga. Dê uma olhada nisso, você acha que é real? Ana, interessada, abriu o envelope e se familiarizou com seu conteúdo. Era uma carta da Alemanha. Quem é Alkis Hilcher? Perguntou ela. Minha avó paterna, respondeu Roxy, ela se casou com um alemão quando meu pai tinha cerca de 6 ou 7 anos, e eles foram morar lá. Depois, papai voltou para os Estados Unidos e conheceu mamãe. A última vez que vi minha avó foi no funeral do meu pai. Ela me convidou para ir com ela. Por que você não aceitou? Perguntou Ana. Eu deveria ter deixado Andrew? Exclamou Roxy com surpresa. Ele tem uma mãe aqui, um emprego. E eu nunca sonhei em morar no exterior. Ana olhou para sua colega com incompreensão. Você é incorrigível, Roxy. Trocar uma vida boa na Alemanha por um homem. Roxy revirou os olhos. Ela conhecia a posição de sua amiga em relação ao marido e preferia não dar ouvidos a ela. Ana sempre fora muito incisiva em suas declarações, graças às quais ela tinha uma boa carreira, mas poucos amigos. Todos eles fugiam de sua franqueza. Seu Andrew venderia a mãe dele por dinheiro, continuou Ana. Você sabe quanto sua avó lhe deixou? Havia uma carta em anexo, respondeu Roxy. Ela escreveu que eu era a última de seus parentes e que ela estava dando parte da herança para os filhos do marido e parte para mim. Pela carta, há uma boa quantidade de dinheiro nela, bem como uma pequena parte em uma propriedade na Alemanha. Você precisa ir até lá para recebê-la? Perguntou Ana. Há instruções sobre o que fazer. Você pode aceitar a herança nos Estados Unidos. O tabelião virá pessoalmente até aqui, explicou Roxy. Um garçom veio até elas e lhes trouxe comida. As moças pediram uma salada e uma taça de vinho. Posso imaginar como Andrew ficará feliz, continuou Roxy. Ele sempre sonhou em ter dinheiro e seu próprio negócio. E você também sonhou, observou Ana, balançando o garfo, e, ao contrário dele, você tem a oportunidade de realizar isso. Não diga isso sobre o Andrew, contestou Roxy, ele é um bom homem, só não tem sorte. Ana riu alto. Sim, a coisa mais azarada nele é a mãe, e a sogra dele é uma vadia. Ainda não entendo por que você mora com ela quando poderia se mudar. Roxy deu de ombros. A Alana não consegue viver sozinha, não está acostumada a isso. E eu não tenho tanta dificuldade em aturá-la. Ana sorriu e tomou um gole de vinho. Se eu fosse você, não falaria sobre a herança, disse ela, ou eles vão mandá-la para a cova por causa desse dinheiro, ou vão ser sorrateiros e ficar com cada centavo dele. Roxy bateu com a palma da mão na mesa e olhou ameaçadoramente para a amiga. Andrew e eu nos amamos. Nada disso vai acontecer, não faça disso uma grande coisa. Você pensa muito mal da minha família. Será que a conversa realmente terminou em nada? Naquela noite, Nadeza chegou em casa e contou à família sobre a herança. Ao mostrar o envelope, ela os viu tão felizes pela primeira vez.
Alana abriu uma garrafa de vinho caro e Andrew, apesar de sua frugalidade habitual, pediu comida para a viagem para comemorar a ocasião. Para Roxy, parecia que sua vida estava começando a melhorar. Algumas semanas depois, Roxy estava andando pela rua, sorrindo para todos os transeuntes. A vida em casa estava melhorando. Alana parou de importuná-la, e Andrew começou a chegar mais cedo do trabalho e a passar mais tempo com a esposa. Roxy tinha certeza de que sua vida havia mudado para melhor e que sempre seria assim. Ao se aproximar da loja de roupas masculinas, ela decidiu comprar um presente para o marido, uma gravata nova, pois ele estava cansado das antigas. Ao olhar para a vitrine, ela não notou nada ao seu redor. Então, ela virou a cabeça e viu Andrew. Roxy queria chamá-lo, mas de repente viu uma garota caminhando em direção ao marido. Andrew a abraçou e a beijou. Com um súbito golpe em sua respiração, Roxy tropeçou para trás e colocou as mãos na janela para se manter em pé. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Sem querer causar um escândalo, Roxy foi para casa e se deitou cedo, repassando o que havia acontecido em sua cabeça. A noite passou voando em meio a preocupações e reflexões. Na manhã seguinte, tirando o dia de folga do trabalho, ela foi até a agência de detetives local. No escritório estava sentado um homem baixo e magro, atrás de uma escrivaninha coberta de papéis. Ele estava tomando café e folheando um jornal. Do que exatamente você precisa? Ele disse judiciosamente, colocando o jornal de lado. Tudo, disse Roxy brevemente, como eles se conheceram, há quanto tempo estão namorando, palavras, ações, onde eles se veem. Eu quero saber tudo. O homem apenas assobiou, aparentemente surpreso com tal tarefa, mas decidiu, sensatamente, não comentar os motivos dela e começou a trabalhar. A semana seguinte se transformou em um tormento para Roxy. Ela não tinha encontrado forças para contar o que havia acontecido a Ana, temendo ser ridicularizada e criticada. E agora ela percebeu que Ana havia visto coisas que ela mesma não havia notado. As mágoas relacionadas ao casamento do passado tinham ressurgido diante de seus olhos, só que agora ela estava olhando para elas de uma perspectiva diferente. Sentada na cafeteria com um copo de café frio, Roxy estava pensando profundamente. Ela havia dado sua vida pelo bem do marido e da mãe dele, esquecendo-se de seus próprios desejos. Mas uma ligação do detetive interrompeu sua introspecção. Jogando a conta na mesa, ela correu para a agência. Sabe, começou o homem quando ela se sentou em frente a ele, você tem sorte de a amante do seu marido ser falante. Sério? Roxy repetiu mentalmente a pergunta que acabará de ser dita em voz alta, mas seu coração se sentiu desconfortável com a conversa iminente. Mesmo assim, o homem assentiu com a cabeça. Tive que segui-la por quase uma semana, entrevistando seus amigos, mas descobri tudo. Seu nome é Amber. Ela tem 22 anos e se formou na Universidade de Formação de Professores. Ela conheceu seu marido há alguns meses, acho que na rua. Obrigado pela informação. E quanto a alguns fatos, como fitas de vídeo? Perguntou Roxy. O detetive, com um sorriso largo, enfiou a mão na gaveta da escrivaninha e tirou de lá um enorme gravador antigo. Roxy ficou surpresa com o que viu, ela não via uma dessas máquinas desde que era criança. Parecia que eles não eram mais fabricados. O homem mexeu em alguma coisa e ligou o gravador, ou havia um som de chiado na sala. Procurando a fita. Andrew! Gritou uma voz de mulher. Era para mim? Que lindo, minha querida. Não estou poupando dinheiro, disse Andrew com uma voz satisfeita. Abrirei meu próprio negócio e a farei feliz todos os dias com um pouco de blim. Mas você disse que ainda não tinha dinheiro para o seu negócio, não é? A garota questionou. Minha esposa tem. Ela recebeu recentemente uma herança de sua avó. Abriremos um negócio com o dinheiro dela e ganharemos a vida. Mas você vai deixá-la. Disse Amber com os lábios franzidos. Assim que ela não for mais útil para mim, disse Andrew. A gravação continuou, com o homem e a garota dizendo alguma coisa, mas Roxy não estava mais ouvindo.
Recuando em seus pensamentos, ela se sentou com as costas perfeitamente retas e olhou fixamente à sua frente. Lembrou-se de sua apresentação ao marido e de como ficou feliz quando ele a pediu em casamento. Roxy era 11 anos mais nova que Andrew. Eles se conheceram quando ela estava terminando o curso de economia. Ele a convidava para cafés aconchegantes, levava-a ao parque sob as estrelas, comprava ingressos para o teatro e shows. Alana parecia muito doce e gentil na época. Roxy, que havia perdido a mãe recentemente, apaixonou-se pela família inteligente e estava pronta para se casar com o pobre e tímido Andrew. Anna era contra isso, mas Roxy não lhe deu ouvidos. Ela estava absorta em novos sentimentos. Na mente da garota, havia lembranças em como ela e Andrew escolheram o terno para o casamento e como, depois da festa, eles separaram os presentes, tentando descobrir qual dos parentes deu mais. Naquela época, a garota estava loucamente feliz e achava que sempre seria feliz assim. Mas Andrew não compartilhava de seus sonhos de negócios e carreira, sua mãe queria isso muito mais, e ele próprio queria uma família e filhos. A garota não estava pronta para isso, ela sonhava com mais. Agora, todos os sonhos e esperanças de uma vida juntos caíram por terra em um instante. Andrew, o mesmo que nunca havia levantado a voz para a esposa, agora estava pensando em como usaria o dinheiro de Roxy para abrir um negócio e deixá-la. Essa traição lhe pareceu tão fantástica que a garota ficou imóvel por vários minutos, olhando para a parede. O detetive, que estava ao lado dela o tempo todo, parecia alheio ao seu estado, ele já tinha visto reações piores. Certa vez, uma esposa frustrada chegou a quebrar a janela dele em um acesso de raiva contra o marido, na época, isso lhe pareceu uma expressão exagerada de frustração e raiva. Mas agora ele olhava nos olhos de Roxy e via o ódio e a dor que o consumiam também. O homem se levantou e foi buscar água para matar a sede e acalmar o estado de espírito de sua cliente. Roxy bebeu a água de um só gole e então se lembrou das palavras da amiga de que Andrew estava pronto para vender até a própria mãe por dinheiro. Naquela época, a garota não acreditava em Anna, mas agora tudo parecia verdade para ela. Na cabeça de Roxy, um plano começou a surgir. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto e o detetive involuntariamente se afastou, ele nunca tinha visto tal expressão em um rosto humano. Alguns meses mais tarde, no outono, o carro de Andrew se afastou da cerca de madeira atrás da qual Roxy havia sido deixada. Seu carrinho de bebê estava sendo segurado por Sharon. No entanto, ela parecia estar se apoiando no carrinho em vez de dirigi-lo. Assim que o carro desapareceu de vista, Roxy se levantou do assento. Os olhos de Sharon se arregalaram ao ver sua pupila, que de repente se levantou da cadeira de rodas após sofrer um derrame. Sharon, vamos fazer um acordo, eu lhe pagarei o que meu marido lhe paga e você não contará a ele o que viu. Sharon assentiu com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Ela ainda estava segurando o carrinho de bebê. Não tem problema. Nós nos entendemos perfeitamente. Aqui está a sua primeira parcela. Roxy mostrou algumas notas. Você voltará todos os meses e eu lhe darei dinheiro. Você, por sua vez, deve informar ao meu marido que minha condição não mudou e que ele não deve vir. Entendeu? Entendi. A mulher assentiu com a cabeça, pegou o dinheiro e, sem se despedir, foi embora. Roxy entrou na casa para se trocar. Dentro da velha cabana, tudo estava coberto de poeira. Os móveis estavam cobertos de pano. Havia lixo por toda parte. Uma janela estava até quebrada, aparentemente, crianças haviam tentado entrar. Roxy se dirigiu ao velho sofá vermelho, jogou o tecido de cima dele e se sentou cansada. Uma nuvem de poeira se formou ao seu redor. A garota tirou o celular do bolso, que Alana tivera a sorte de não encontrar, e discou o único número em que podia confiar. Venha cá. Tudo aconteceu exatamente como você disse que aconteceria. Sim, estou na casa da fazenda. Estou esperando. Ela encerrou a ligação e ficou olhando para o espaço. Os pensamentos em sua cabeça se alternavam de forma caótica, ela pensava em tudo e em nada ao mesmo tempo. 1h30 depois, quando Roxy já havia limpado a casa, trocado de roupa e preparado a comida, a porta se abriu. Uma garota alta,
vestindo um terno azul, entrou com uma pequena sacola nas mãos. Não gosto dos seus ovos mexidos, sorriu Ana, olhando para a frigideira velha e suja, que estava coberta com uma camada de gordura tão espessa que provavelmente seria impossível de limpar. Ainda bem que você trouxe vinho. Sem ele, eu definitivamente não teria conseguido sobreviver a este dia. Ana olhou ao redor da sala e acenou com a cabeça, como se concordasse com seus pensamentos. Então, seu olhar parou em um pacote de fraldas e ela balançou a cabeça com incredulidade. Você está vivendo com isso há 3 semanas. Meu Deus! É insuportável. Sim, é difícil discordar disso. Mas sabe o que mais me estressou? Perguntou Roxy, tirando a louça dos armários. Ana, verificando as mesas e organizando os recipientes de comida, esperou que ela continuasse. A Alana trocava minhas fraldas tantas vezes por dia. Ela nem parecia notar que eu só ia ao banheiro uma vez por dia. Ela estava tão absorta na leitura de seus romances que não me ouviu levantar e andar pela casa. Ana riu. Saindo de casa por alguns dias, ela definitivamente não perceberia nada. O mais importante é colocar um álbum de fotos ao lado dela. Isso é certo. Roxy suspirou, sentando-se à mesa. Ainda não consigo acreditar que eles decidiram me deixar morrer. E que eles acreditaram em um diagnóstico que inventaram na hora. Eles ouviram que eu não tinha muito tempo de vida e começaram a se alegrar. Onde estavam eles para refletir sobre a realidade do diagnóstico do médico? Ana e Roxy começaram a comer, pensando no futuro. Vou morar aqui por mais ou menos um mês até descobrir como seguir em frente. Não tenho planos para o futuro. Pela primeira vez em minha vida. O que você vai fazer aqui? Perguntou Ana. Uma velha casa abandonada, um jardim coberto de vegetação, um vilarejo remoto. Esse lugar e sua imaginação são incompatíveis. Se eu mergulhar nele agora, tenho certeza de que vou me queimar. Não nessa condição, explicou Roxy. Veja, eu desisti de sonhar com meu negócio há muito tempo. Tenho todas as minhas ideias e trabalhos empoeirados em algum lugar nos fundos do meu apartamento. E, ao que me parece, tudo perdeu sua relevância há muito tempo. Quero estar aqui de alguma forma para relaxar. Talvez eu pense em algo. Não tiro férias há muito tempo. Ana deu de ombros. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer à amiga ou não havia palavras. Ela não gostava de Andrew, por qualquer motivo. Parecia bobagem se recusar a ser testemunha no casamento deles. No entanto, ela não achava que ele fosse capaz de tal coisa. Ela brincava dizendo que ele estava disposto a trair até a própria mãe. Andrew sempre lhe pareceu um jovem sem coragem, incapaz de qualquer coisa séria, exceto fazer seguros. Mas ele podia deixar alguém para morrer. E não qualquer pessoa, mas sua esposa. Parecia meio louco. Ana dormiu com uma amiga na primeira noite na casa e foi para casa na manhã seguinte. Roxy, depois de deixar o emprego, estava sozinha. Ela não tinha uma rica herança de sua avó ou qualquer outra fonte de renda. O novo dia de Roxy começou com uma ducha fria. A casa de sua avó tinha todas as comodidades que seus pais haviam instalado, água e até gás. A avó, no entanto, nunca teve tempo de aproveitá-las ao máximo e logo faleceu. A ducha fria refrescou os pensamentos de Roxy. Ela suspirou profundamente, sentindo as gotas geladas de água escorrendo por suas costas. 3 semanas de vida infernal haviam ficado para trás. Ela havia colocado o marido à prova, esperando ver um mínimo de carinho ou amor, mas tudo o que recebeu em troca foi ódio e antecipação de sua futura eliminação. Isso era o pior de tudo. Ela não podia voltar ao seu antigo ritmo. Uma vida familiar havia sido deixada para trás, e ela precisava se animar e clarear seus pensamentos. Ela tinha algum dinheiro escondido com ela, um fundo para dias chuvosos o que ninguém jamais havia acessado. Estava na hora de usá-lo. Roxy se dirigiu à loja. Ela se lembrava vagamente de sua localização, mas tinha certeza de que poderia perguntar aos moradores locais, pois era de manhã cedo e os aldeões estavam indo para o trabalho ou para a horta.
O outono era fresco, especialmente pela manhã, e Roxy se isolou com um casaco velho e quente que encontrou em seu armário. Surpreendentemente, não foi difícil encontrar a loja, mesmo sem a ajuda de ninguém. Parecia exatamente a mesma de 2 décadas atrás. Lembranças de sua infância, quando ela costumava vir aqui para comprar doces, vieram à mente. Uma mulher de avental azul, aparentemente a Pamela que ela lembrava de sua infância, estava atrás do balcão. Tia Pamela, olá. Você me reconhece? Perguntou Roxy, permanecendo em frente ao balcão. Pamela deu uma olhada mais de perto nela. Um rosto familiar, eu acho. Não consigo me lembrar do nome, Pamela respondeu com uma luz nos olhos e um leve sorriso nos lábios. Desculpe, querida, tenho muitas pessoas passando por aqui todos os dias. Sou neta da Nicole, costumava vir aqui com minha avó quando era criança, explicou Roxy. Oh, Roxy, como é que eu não a reconheci? Pamela saiu de trás do balcão e deu a Roxy um abraço comovente e um beijo no rosto. Faz tanto tempo que você não vem aqui, e nós temos a mesma coisa de sempre. Você veio fazer compras? Sim, tia Pamela, eu gostaria de comprar um pouco de tudo, concordou Roxy, dando uma olhada no balcão da mercearia. Quando ela viu os preços, sua surpresa foi substituída por confusão. Os preços são exorbitantes. É caro, Pamela respondeu com irritação. Me dê um pão preto e um branco, mais uma garrafa de leite, manteiga e óleo, macarrão, trigo sarraceno, arroz e ervilhas, tudo por quilo, além de queijo, açúcar, sal e... Valentina interrompeu. Ah, Roxy, quanto ao leite, é melhor ir à sua vizinha, pois ela sempre tem leite fresco, e nós temos leite vencido. Veja bem, a data de validade é de 6 meses, onde está bom? Mas quanto aos legumes, repolho, batata, cebola, beterraba, cenoura, é melhor ir à casa do Jerry. Recebemos alguns de fazendeiros locais, mas eles estão por aí há muito tempo. Pergunte a ele, ele não está longe daqui. Seu discurso foi interrompido pelo toque de uma campainha e por um homem entrando na loja. Pamela, me dê 2 garrafas de água mineral e o pedido que deveria ter sido deixado, o homem empurrou Roxy rudemente para o lado e falou. Uma caixa de remédios e controle de pragas. Precisamos tratar de tudo para o inverno. Martin, você não vê que temos uma visita aqui? Pamela franziu a testa com severidade. Mas Martin apenas olhou para Roxy. Ela é da cidade. Deixe-a fazer compras lá. Eu preciso disso agora. Os fazendeiros do vilarejo estavam sempre com pressa, com muito trabalho, porque tudo tinha de ser preparado para o inverno. Martin, disse Pamela com severidade. Roxy fez um gesto de conciliação. Deixe-o passar, tia Pamela. Ele deve ter coisas mais importantes para fazer agora. Pamela, com um olhar de desagrado, saiu para buscar a caixa. Será que ele não poderia ter esperado apenas alguns minutos? Pensou Roxy. O homem era alto, com cabelos pretos. Suas mãos eram de operário e seu olhar era severo. Roxy percebeu que não via homens assim desde que era criança. Apesar de sua aparência trabalhadora e um tanto desleixada, Martin era um homem jovem e atraente. Obviamente, estava na casa dos 30 anos, mas não mais do que 40. Ele olhou para a moça com um olhar apertado. Você é tão rude assim? Perguntou o homem. Não tenho pressa para chegar a lugar algum, é claro, mas até mesmo na cidade a fila é observada. E lá, acredite, eles estão com muito mais pressa do que você. Roxy respondeu com uma risada, desviando o olhar e sentindo o olhar do homem sobre ela. Pamela apareceu com uma caixa pesada e a estendeu para a visitante. Pegue-a. A água mineral está ali, ela apontou com a mão para o canto mais distante, onde as embalagens plásticas de fato continham água mineral. Você a devolverá mais tarde, ok? Martin assentiu com a cabeça, pegou 2 garrafas de água e saiu da loja sem se despedir. Quem é aquela? Roxy perguntou a Pamela. A mulher apertou suas mãos e se dirigiu à prateleira de cereais. Fazendeiro local.
Herdou a casa e o gado do meu pai há 8 anos. Decidiu assumir o controle da fazenda. Construiu tudo sozinho, contratou trabalhadores, faz o que pode. Ele quer plantar campos, mas, enquanto isso, cultiva grandes hortas e vende a colheita para nossa loja e para os vilarejos vizinhos. Ele não é um homem ruim, embora seja propenso a ser rude. Ninguém sabe por quê. Roxy pegou várias sacolas de mantimentos e as carregou para casa. Elas eram pesadas e ela mal conseguiu chegar em casa. No entanto, a pequena geladeira parecia muito mais cheia agora. Depois disso, a garota foi comprar legumes e laticínios com as pessoas que Pamela havia recomendado. Embora na cidade ela estivesse acostumada a comprar tudo na loja, era mais barato e melhor comprar produtos dos moradores do vilarejo. Jerry morava muito perto da loja. Ele tinha um grande terreno e 2 cabras, que latiam alto ao ver um visitante. Quando criança, Roxy tinha medo de animais, então agora ela preferia evitá-los. Na casa, Roxy encontrou um homem idoso que estava fazendo uma cadeira. A garota explicou a ele sua situação e se apresentou. Roxy, disse ela. Estou muito feliz em conhecê-la. Através de sua espessa barba grisalha, o velho sorriu. Faz muito tempo que não temos jovens na aldeia. Você é o terceiro em tantos anos. E a neta de Nicole. Eu só me lembro da filha dela, Laura. Sim, essa é a minha mãe, a garota assentiu. Então, você vai vender alguns vegetais? Posso lhe dar algumas nuvens como troco, Jerry sorriu. Tenho alguns bons e maduros. Elas serão boas para o inverno, para compotas e geleias. Roxy sorriu alegremente em retorno. No entanto, o sorriso desapareceu de seu rosto quando ela se afastou do velho com 3 sacolas enormes que pesavam o dobro das sacolas anteriores. Jerry aparentemente havia decidido preocupar a garota com quase 1 mês e meio de compras. Roxy se sentiu constrangida em recusar e sacrificou suas costas, que claramente não estavam preparadas para tamanha carga. Depois de caminhar alguns passos, Roxy parou e colocou as sacolas no chão com decisão. Um carro preto com uma carroceria grande parou não muito longe. Precisa de ajuda? Uma voz familiar soou. Roxy olhou para cima e viu Martin examinando suas malas. Lembrando-se das palavras dele na loja, ela hesitou. Ela não queria depender de um homem que não sabia ser educado, mas também não queria carregar malas enormes. Mais uma vez, o orgulho teve de ser sacrificado. Sim, não faria mal, ela concordou. Martin saiu do carro e pegou as sacolas. Você fez compras, você fez compras. Você vai passar o inverno aqui? Brincou ele. Não, para fazer compota e fritar batatas, a garota sorriu e pegou uma sacola menor, ajudando a carregá-la no banco de trás do carro. Martin se virou e pegou a sacola das mãos de Roxy. Ela sentiu seu toque quente e congelou por um momento. Depois, soltou a bolsa e se afastou alguns passos. Martin guardou a bolsa e fechou a traseira da caminhonete. Pode me mostrar o caminho, onde posso levá-la? Ele perguntou. Claro que sim, respondeu Roxy e sentou-se no banco do passageiro. Então você está vindo de fora da cidade para cá? Perguntou Martin ao ligar o carro. Bem, sim, disse Roxy, pensativa. O que a atraiu aqui? Eu cresci aqui, Roxy deu de ombros. Depois, tive alguns problemas em casa e precisei de um lugar para ficar sozinha. Pensei nesta cabana. Sempre gostei desse vilarejo, é pacífico. É um lugar calmo para pensar. Sim, é, concordou Martin. Martin estava dirigindo rápido, ou ele estava com pressa ou era seu modo habitual de dirigir. Ele não estava com pressa apenas quando estava dirigindo. Na loja ou na rua, ele também não diminuía a velocidade. Portanto, Roxy presumiu que isso fazia parte de seu caráter. As malas foram descarregadas e até levadas para dentro da casa. Martin passou pela grama que chegava até sua cintura. Ela já havia começado a secar, por isso fazia barulho sob os pés. A vovó costumava fazer tudo sozinha quase até morrer, lembrou Roxy.
A vovó fazia de tudo, desde costurar até consertar o telhado. E aqui estou eu, uma garota da cidade, em nosso vilarejo, as mulheres mal sabem cortar a grama, mesmo com cortadores elétricos, ponderou Roxy para si mesma. A igualdade não veio para cá, sorriu Martim ao abrir o portão. Você é da cidade? Sim, sim, respondeu o homem e olhou para o relógio. Que horas são? Tenho que ir. Qual é o seu nome? Roxy, a garota se apresentou. É um nome bonito. Prazer em conhecê-la, Roxy. Eu sou o Martim. A garota sorriu. Martim desapareceu em seu carro, deixando a garota sozinha. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo, tentando descobrir o que aconteceria em seguida. Na manhã seguinte, ela acordou com um barulho e um som metálico estranho. Ela se levantou com um rangido da cama e foi até a janela. Martim estava parado no meio da grama com uma velha foice. Ele estava encharcado de suor, apesar do frescor da manhã. Roxy abriu a janela e o chamou. Martim se virou, parou de cortar a grama e olhou para a garota que o observava pela janela aberta. Roxy estava usando um vestido longo de linho que havia encontrado em seu armário e decidiu usar como camisola depois de um dia limpando a casa e cozinhando, depois do qual não teve tempo algum para resolver as coisas. O que está fazendo? Martim levantou as sobrancelhas, expressando silenciosamente sua opinião sobre a pergunta. Eu sei que você está cortando a grama, mas por que está fazendo isso na minha casa? Perguntou Roxy. Você quer que eu pare? Martim olhou para ela de forma cáustica. Roxy balançou a cabeça e fechou a janela, querendo encerrar a conversa depois de perceber o olhar do homem sobre ela. Para evitar essa atenção, ela trocou de roupa e foi para a cozinha. Roxy decidiu fazer panquecas, embora normalmente nunca cozinhasse ou tomasse café da manhã tão cedo, já que havia se acostumado com o ritmo de vida da cidade. Mas ela sentiu a necessidade de alimentar um hóspede inesperado. Quando Martim terminou seu trabalho lá fora, Nadeza já estava esperando por ele com um café da manhã preparado. Entre para tomar o café da manhã. Ela o chamou da varanda. Martim, deixando suas ferramentas de lado, entrou na casa com uma aparência cansada e suada. Você pode usar o chuveiro, Roxy acenou com a cabeça em direção ao banheiro e foi para a cozinha. Martim, desconsiderando a oferta do chuveiro, simplesmente lavou o rosto e se juntou a ela na mesa, onde panquecas com creme azedo já estavam esperando por ele. Quanto eu lhe devo? Perguntou Roxy, vendo-o à mesa. Martim ergueu as sobrancelhas de forma questionadora. Bem, você não fez isso de graça, fez? Por comida, respondeu o homem com um sorriso, dando uma mordida em sua panqueca. Ele olhou para Roxy atentamente, como se estivesse tentando encontrar uma resposta em seus olhos. Se você não quiser dinheiro, não insistirei, disse ela, dando de ombros ligeiramente. Estou acostumada a ter que pagar por qualquer trabalho, não se ouve falar de ajuda na cidade, disse Roxy. Você mesma disse que era da cidade, Roxy sorriu. Tia Pamela me disse que você está aqui há 8 anos, portanto não está em posição de me censurar. Não estou, é que as pessoas da cidade sempre ficam muito surpresas quando recebem ajuda gratuita. Eu também costumava ser assim, disse Martim, pensativo. Por que você não come? Eu não tomo café da manhã, estou acostumado a isso. Vou trabalhar cedo e faço um lanche no trabalho, disse Roxy. E onde você trabalha? Perguntou Martim com interesse, inclinando a cabeça para o lado. Assistente do gerente-geral da empresa, respondeu ela. Martim assobiou em aprovação e sorriu. Estou surpreso em vê-la aqui, ele acenou delicadamente com a cabeça em direção à casa com o papel de parede surrado. Não pense que eu não investi dinheiro. Mas eu gostava do trabalho, disse Roxy. Eu sonhava com mais, e então aconteceu o desastre. Você vai me contar depois, pois tem um sótão para limpar e um amigo que virá à noite, Martim sorriu. Ele terminou o café da manhã e saiu de casa. Roxy olhou para ele, pensando. À noite, Ana, a amiga de Roxy, chegou com as coisas certas. Uau, isto aqui é tão limpo,
Ana ficou surpresa ao ver o quintal. Preciso trocar o vidro. Onde posso encontrar um artesão? Perguntou Roxy sem cumprimentá-lo. Pergunte ao homem que estava cuidando da grama, talvez ele possa fazer isso, sorriu Ana. Era o Martim, ele é um fazendeiro daqui. Ele me ajudou nas trilhas, mas acho que ele não tem tempo, e suspirou Roxy. Mas ele tem tempo para cortar grama. Ana acenou filosoficamente com a cabeça. Que tipo de fazendeiro? Ana olhou para Roxy com interesse, depois de parar de esfregar o copo. Roxy convidou sua amiga para entrar na casa. Se não for muito incômodo, descasque as batatas embaixo da pia, ela pediu. O que está acontecendo com o fazendeiro? Ana pegou a faca e começou a descascar as batatas. Eu não o conhecia antes. Ele veio para cá há 8 anos, logo após a morte da minha avó. Ele tem uma fazenda, cria animais e tem hortas, disse Roxy. E quanto a esse homem? Como ele é para você? Ana insistiu. Não sei. Ele é meio ambivalente. No início, foi rude na loja, mas depois pareceu se normalizar, me deu uma carona e começou a cortar grama, embora eu não tenha pedido. Mas ele se recusou a aceitar o dinheiro. Isso me surpreendeu, disse Roxy. Talvez ele tenha gostado de você? Ana sorriu maliciosamente. Ah, qual é? Disse Roxy. Ele só está se perguntando que tipo de idiota da cidade eu sou. E se ele estiver interessado em você? Olhe para os olhos dele, talvez ele seja um cara normal e um homem com letra maiúscula. Ana levantou uma sobrancelha. Roxy apenas suspirou, as batatas foram descascadas e devem ser colocadas no fogo. Como está indo o trabalho? Roxy mudou de assunto. Não é a mesma coisa sem você. Nosso chefe está contratando todos os tipos de caras novas, e ninguém está nem perto de tomar o seu lugar. Sem você, tudo vai por água abaixo. Ele perdeu o controle. A vida no vilarejo continuou como sempre. Roxy já estava aqui há 1 mês, ela estava lentamente se adaptando à casa, aceitando a paz. Mas essa tranquilidade é o seu fardo, o trabalho, é o que sempre a impulsionou, para o bem da família, para o bem de si mesma. E aqui está ela, em relaxamento por 1 mês, como se todas as suas atividades tivessem parado de repente. Os primeiros dias foram dedicados à limpeza e à arrumação, mas ela se envolveu na vida cotidiana e 1 mês já passou voando. De qualquer forma, a garota ainda não estava acostumada com as mudanças em sua vida. Mas então veio a paz e a tranquilidade. A garota se levantava tarde, lia os livros trazidos por Ana, visitava as avós e ouvia as histórias de sua juventude. Além disso, Roxy não conseguia se livrar do pensamento de que Martim aparecia toda vez que Ana chegava. Ele ouviu a conversa sobre o vidro quebrado e veio na manhã seguinte para trocá-lo. Roxy lhe pagou o almoço. Roxy lhe pagou o almoço. Depois, ele consertou o postigo e a moça lhe preparou o café da manhã novamente. Isso aconteceu várias outras vezes e se tornou um hábito. Roxy não se surpreendeu mais com o barulho matinal do lado de fora e com a presença do homem sob a janela. Martim, como de costume, entrou na casa e se sentou à mesa. Quase não havia conversas longas e sérias entre eles. Ele não lhe deu flores nem a elogiou. Ele só estava lá para ela. Parecia estranho. Roxy queria entender os motivos dele. Admita, Martim, você só vem até mim para comer, disse ela uma vez. Eu não disse isso, sorriu o homem, tirando os olhos da tela do telefone. Suas conversas eram breves, raramente iam longe e, muitas vezes, brincavam. Havia rumores no vilarejo, e uma garota da fazenda tinha ido até a casa de Roxy para ameaçá-la. Martim é meu, está entendendo? Você acha que, vindo de sua cidade, pode levar nossos homens, não é? Mas aqui está o seu prumo. Disse a morena exuberante de forma ameaçadora, arrancando uma folha da árvore e atirando-a em Roxy, que estava na varanda. Na vez seguinte em que Martim passou por lá, ela lhe contou sobre seu encontro com a Groupie. Você ficou com medo? Perguntou o homem, sorrindo.
Mas parecia haver uma nota de seriedade em suas palavras. Já passei por coisas piores. Quando trabalhei em uma grande empresa, fui ameaçado por homens adultos e sérios. Certa vez, recusei-me a deixar uma empresa assinar um contrato em vez de meu chefe. Eles quase me atacaram ali mesmo. Essa foi a parte realmente assustadora, não um fã irritado porque você conserta tudo na minha casa sem pedir nada em troca. Martin sorriu e ficou em silêncio. Você não é muito falante, é? Perguntou Roxy. O homem assentiu com a cabeça. Podemos mudar para você, então? Parece que não temos uma diferença tão grande de idade, sugeriu a garota. Martin concordou com as palavras dela, mas rapidamente voltou ao seu borscht. Roxy sorriu, observando-o. Um homem assim, que evitava falar, era novidade para ela. Um dia, Roxy estava caminhando pela aldeia. Martin não a visitava há muito tempo, e ela achou que ele poderia estar cansado de seus encontros. Para se distrair, ela saiu para caminhar. Seu coração estava cheio de esperança de encontrar Martin pelo caminho, pois estava começando a sentir falta do silêncio habitual dele. No entanto, tudo o que ela encontrou foram homens que estavam correndo incansavelmente de um lado para o outro e discutindo algo vigorosamente. Roxy se aproximou de Pamela, que estava do lado de fora da loja, com um olhar preocupado. O que há de errado? Perguntou Roxy. Pamela cobriu o rosto com a palma da mão. A fazenda de Martin está à beira do colapso. Alguma coisa está errada. Os homens estão apavorados com a possibilidade de perderem seus empregos. E quem vai encontrar trabalho em nosso vilarejo? A situação está ruim, ruim. Martin sempre teve dificuldades para sobreviver, e agora está piorando. Roxy franziu a testa e desviou o olhar. Você pode me dizer como chegar à fazenda do Martin? Depois de receber as instruções de Pamela, Roxy se dirigiu à fazenda, que ficava nos limites do vilarejo. O prédio era comprido, e de lá vinha o mugido das vacas. Mulheres de avental mexiam em baldes e homens trabalhavam no quintal. Atrás da fazenda havia uma grande horta que agora, no outono, estava descansando. Desculpe-me, onde posso encontrar o escritório do Martin? Perguntou Roxy a uma mulher que passava. Ao receber uma resposta, ela foi até lá. O escritório de Martin era pequeno, com uma janela estreita, através da qual passavam raios de luz. Havia uma escrivaninha no meio da sala, com uma cadeira e um pequeno armário ao lado. Martin ficou no centro do escritório e se debruçou sobre alguns papéis. Ele estava dizendo algo em um sussurro, trabalhando com uma calculadora e fazendo edições em documentos. Roxy se aproximou. Martin, olá. O homem se virou abruptamente e suspirou. Alguma coisa está quebrada de novo? Ele perguntou. Desculpe-me, mas não é uma boa hora. Não, respondeu Roxy. Soube que você estava com problemas, então vim ajudar com a papelada. Está tudo bem, eu posso lidar com isso, disse o homem de forma um pouco ríspida. Ela se aproximou e quase empurrou Martin para longe, pegando os documentos. O homem suspirou alto. Saia daqui ou terei de arrastá-la para fora. Roxy olhou para cima e examinou os papéis. Em uma rápida olhada, ela viu grandes somas e gastos excessivos. Você tem um contador ou alguém que entenda de finanças? Perguntou ela. Eu mesmo cuido de tudo, repetiu Martin. Estou vendo como você o administra. Você está gastando muito dinheiro. Você precisa de um especialista agora, disse Roxy. E onde vou conseguir um? Perguntou Martin com tristeza. Roxy sorriu e apontou para si mesma. Sou economista por formação e tenho experiência. Posso ajudar. Martin acenou com a mão e se recostou cansado em sua cadeira, deixando Roxy cuidar da papelada. No final da noite, na casa da fazenda, agora vazia, eles discutiram o plano de reforma. Tem certeza de que, se remover essas despesas, nada mudará? Perguntou Martin. Sim, não há sentido em tais gastos. Muitas estimativas são feitas de forma ineficiente. É hora de mudar isso,
respondeu Roxy com confiança. Martin esfregou a parte de trás da cabeça. Sou um militar por formação. O sonho do meu pai de ter uma grande fazenda e campos era tudo o que eu tinha. Eu queria fazer o que ele queria. Mas ele está morto. Sua voz vacilou nas últimas palavras. Roxy estendeu a mão e tocou seu ombro, tentando confortá-lo. Roxy ouvia Martin atentamente, pois podia sentir sua dor por ter de entregar o pai a uma instituição. O vento frio não parecia tão frio, ao lado dele, e caminhar à noite era, de certa forma, tranquilo e especial. Então, qual é a história do derrame? Perguntou Martin de repente, inesperadamente para si mesma. Roxy congelou por um momento com a rapidez da pergunta, mas depois decidiu que era hora de compartilhar seu passado. Ela começou a falar sobre sua vida, como ela e Ana desenvolveram um plano juntas e como as pessoas que antes considerava próximas a ela pareciam indiferentes. Toda a sua história estava misturada com sentimentos de perda, decepção e desejo de um novo começo. Martin pegou a mão dela em troca, oferecendo apoio silencioso. Roxy respondeu com um aceno de cabeça agradecido, sentindo o calor da palma da mão dele. Por que você não volta para a cidade? Ele perguntou depois que ela terminou sua história. No começo eu queria, e mais depois, você sabe, é tão calmo, tão pacífico. E o ritmo acelerado da vida na cidade me faz lembrar do passado, do qual quero me afastar, explicou Roxy lentamente. Martin soltou sua mão e acenou com a cabeça para a frente. Venha, quero lhe mostrar uma coisa. A caminhada parecia longa, e Roxy não tinha ideia de para onde ele a estava levando. Mas quando ela viu a casa elegante atrás da cerca alta à sua frente, ficou sem fôlego de admiração. Esta é a casa do meu camarada. Nós servimos juntos. Ele foi embora há algum tempo. Agora a casa está sendo vendida e eu não tenho dinheiro para comprá-la, começou Martin com amargura. Quero ficar com ela, mas tenho medo de que a derrubem e construam aqui algo de que eu não precise. Os olhos de Martin estavam cheios de afeição pelo lugar, e Roxy entendia seus sentimentos, pois ela mesma estava ansiosa para encontrar um lugar onde pudesse começar uma nova vida. Roxy, segurando os documentos, abriu a porta do escritório, onde Nikolai estava sentado, imerso em seu trabalho. Martin, tenho novidades, disse ela e entrou na sala cheia de determinação e com boas notícias. Martin levantou os olhos de seus papéis e parecia cansado, mas interessado. Parada na entrada do escritório, Roxy se sentiu exatamente como alguém que estava trazendo uma mudança muito esperada. Ela se aproximou da mesa sentindo-se inspirada e confiante. Que equipamento está sendo trazido hoje? Perguntou Martin, tirando os olhos da papelada por um momento e voltando a conversa para os negócios. Essa não é a única coisa que eu queria lhe contar, respondeu Roxy com evidente expectativa. Mas vamos falar sobre o equipamento primeiro. Teremos que verificar tudo e colocá-lo em funcionamento. Ela colocou os papéis sobre a mesa e sorriu levemente. O trabalho e o tempo que você dedicou à fazenda estão começando a valer a pena. Estamos no caminho certo. E eu quero ajudar com a casa de seu amigo. Martin levantou uma sobrancelha, surpreso com a última frase. O que você quer dizer com isso? Roxy suspirou e disse alegremente. Vendi minha casa na cidade. O dinheiro que recebi nos permitirá comprar essa casa de volta. Acredito em nós, que podemos criar algo que realmente vale a pena, não apenas uma fazenda, mas um lar onde cada um de nós possa encontrar seu lugar. O rosto de Martin se iluminou. Ele se levantou, deu a volta na mesa e abraçou Roxy, sabendo que a força e a perseverança de sua vizinha seriam suficientes não apenas para construir uma fazenda bem-sucedida, mas também para realizar os maiores sonhos que ele quase havia desistido de esperar. Agora, nessa tranquila colina, a vida de Martin e Roxy estava começando a tomar uma nova forma para um futuro que eles estavam prontos para enfrentar juntos. Ao ver a garota, ele sorriu e floresceu. Roxy, disse ele, puxando uma cadeira para Roxy. A garota se sentou à mesa e colocou os papéis no chão. Leia. Martin pegou a pasta e começou a folhear lentamente os papéis. A cada página, seus olhos se arregalavam mais e mais.
A garota observou a reação dele com medo e expectativa secretos. Fechando a pasta, Martin a colocou de lado sobre a mesa e baixou o olhar para a garota. "O que você fez?" Ele perguntou com voz rouca. "Você comprou uma casa?" Roxy assentiu com a cabeça e se levantou da cadeira. Ela ficou bem na frente do homem, inclinando a cabeça e olhando-o diretamente nos olhos. "Você não queria que ela fosse demolida? Era a casa de seu amigo. E eu lhe prometi que daria certo." "Isso é muito dinheiro", exalou Martin. "O dinheiro é meu. Eu faço o que quiser com ele. Além disso, gosto do campo, do fluxo de pensamentos e da esperança." Um beijo interrompeu suas palavras. "Foi assim que você decidiu comprar a casa?" Roxy sorriu quando Martin se afastou. "É isso que você pensa de mim?" perguntou ele, roucamente. "Não", a garota exalou. "Eu comprei esta casa para nós, se você quiser que sejamos. Acho que estou apaixonado." O homem beijou a moça novamente. "Eu também", respondeu ele e abraçou Roxy gentilmente. Sentimentos reais. Andrew sentou-se em frente à sua esposa e não conseguia acreditar na história dela. Suas mãos estavam apoiadas no colo e seus olhos olhavam fixamente para a frente. Ele não estava tentando ver nada, mas simplesmente não conseguia virar a cabeça de surpresa. "Está me dizendo que inventou tudo isso para me testar?" Roxy olhou para ele com tristeza e bebeu seu chá. Bateram na porta. Ana entrou usando um vestido azul justo. Ela olhou diretamente para Andrew e sorriu. "Então, você contou tudo a ele? Eu gostaria de ter visto seu rosto. Eu estava um pouco atrasada." "Então você sabia de tudo?" Andrew gritou. Ana sorriu. "Aquele era o meu médico, aquele que eu paguei para me diagnosticar." "Você realmente achou que foi a Roxy que armou tudo isso?" "Ela o amava demais para fazer isso. E aqui estava você, partindo o coração dela, decidindo que podia tratá-la como lixo." Andrew apertou os lábios. "Você não sabe de nada?" "Roxy, eu amo você, Roxy." Roxy ergueu as sobrancelhas e sorriu. "O que, Amber não lhe agrada mais ou não podia esperar que você abrisse sua empresa e a enchesse de presentes?" Andrew abriu a boca para contestar algo, mas parou de falar no último momento, percebendo que as desculpas eram inúteis. "Mas, como você ousa nos pregar uma peça dessas com a mamãe?" perguntou Andrew. "Ela ficou muito chateada quando descobriu que você estava doente." Ana e Roxy se entreolharam e riram. Alana correu na frente de todos e gritou com alegria que sua cunhada estava doente e logo desistiria dos patins. "Ela estava mais ansiosa pela minha herança do que você." Andrew considerou a casa e depois sorriu amplamente. "Você comprou e ganhou tudo isso durante seu casamento comigo." Ana franziu a testa, percebendo o que o marido da amiga estava querendo dizer. Ela queria contradizê-lo, mas ele abriu a boca novamente. "Como você adquiriu isso durante seu casamento comigo? Metade da propriedade é minha. Certo?" Ana era advogada. Ela conhecia a lei e sabia como essas situações geralmente terminavam. Roxy se levantou da cadeira e olhou com raiva para o marido, querendo lhe dizer o que pensava dele. Mas, naquele momento, a porta se abriu e o homem que estava sob os cortes de Andrew entrou. "Olá, Martin." Ana acenou com a cabeça e sussurrou algo no ouvido do homem. O homem se virou para Andrew com um rosto muito sério e furioso. Parecia quase impossível detê-lo. Ele estava indo em direção a Andrew. O homem começou a se afastar por causa do medo, procurando uma saída. "Se você, idiota, decidir ameaçar a Roxy, eu lhe darei uma vida muito doce", disse Martin com severidade. Agarrando Andrew pelo pescoço, expulsou-o da sala. Ana, Roxy e Martin ouviram a porta da frente bater. Andrew estava se afastando da casa com passos rápidos. "Por que você o deixou entrar?" perguntou Martin a Roxy, aproximando-se dela e abraçando-a por trás. Na frente dele, ela se conteve, não querendo demonstrar fraqueza.
Mas todos na sala sabiam o quanto ela havia sofrido com a traição do marido. Ela permaneceu com a cabeça baixa, segurando o impulso de chorar. Eu deveria ter lhe contado tudo, disse ela. Eu deveria ter visto seu rosto quando ele percebeu que minha herança havia desaparecido. Isso fez com que você se sentisse melhor? Perguntou Ana. Roxy assentiu e se enroscou com mais força no abraço forte e seguro de Martin. Vou pedir o divórcio amanhã. Apesar das ameaças de Martin, Andrew decidiu pedir o divórcio com divisão de bens. Era coisa certa a fazer do ponto de vista legal. Se ele quisesse reivindicar a herança, estaria errado. Mas a moça comprou uma casa e alugou campos, cuja renda é considerada propriedade adquirida em conjunto. O aviso do tribunal chegou ao correio, Martin o trouxe com o restante dos documentos e o entregou à moça com tristeza. Quando Roxy abriu o envelope e leu a intimação, ficou pálida e cansada em um segundo. Sentou-se no sofá. Ela estava toda suja e empoeirada, pois tinha acabado de chegar do campo. Mas ela não se importava. Ela não achava que Andrew fosse realmente processar para dividir a propriedade. Também não achava que ele a deixaria para morrer. Ele era um homem muito imprevisível. Precisamos de um bom advogado, disse Martin, pegando o aviso. Ana, disse Roxy. Ela chefia o departamento jurídico da empresa. Ela tem licença para exercer a advocacia. Acho que ela pode nos ajudar. Além disso, não precisamos lhe contar nossa história. Martin se sentou ao lado da garota. Olhe, eu procurei no banheiro depois de você ontem, e Roxy olhou para o homem com medo, sem saber o que dizer. E encontrei um teste lá. Você está grávida? Roxy assentiu com a cabeça. Eu não sabia como lhe dizer. Achei que você se importaria, e um beijo suave pontuou suas palavras. Ela envolveu o homem com seus braços e sorriu amplamente. Então você não se importa? O sorriso alegre e os olhos maliciosos do homem deram a resposta melhor do que qualquer palavra. Ele abraçou a garota com força e a puxou contra si. Se esse canalha de repente decidir processá-la pela metade de sua propriedade, eu não me importo, você e eu não ficaremos sem nada. Teremos nossa casa, nossos campos, nosso filho e nós mesmos. Teremos um ao outro. Roxy fechou os olhos e respirou fundo. Mas quando ela os abriu, Martin viu o olhar que antes assustava o detetive. Era um olhar determinado e inabalável. Ele foi ao tribunal para tirar de mim o que é meu pelo sangue. Mas ele sairá de lá sem nada. Eu tomarei não apenas o que é meu, mas tudo o que ele tem. Ele ficará sem nada. O julgamento chegou logo. Era como se o próprio universo quisesse que esse estranho caso terminasse rapidamente. Ana se tornou a advogada de Roxy. Martin apoiou a garota no banco das testemunhas, assim como muitos dos aldeões. A juíza era uma mulher alta, de cabelos ruivos e olhar severo, que ouvia entediada as declarações do demandante Andrew e lhe fazia perguntas de esclarecimento que ele nem sempre conseguia responder. Isso parecia irritá-la. As testemunhas do lado do querelante eram Alana, vizinhas e amigas de Andrew, que diziam todo tipo de coisas ruins sobre Roxy. Alana, como se fosse a última vez, ligou todo o seu drama. Fiquei tão assustada quando Roxy teve o derrame. Fiquei acordada até às 3 da manhã esperando notícias do hospital. Lágrimas escorreram dos olhos da mulher. Ela as enxugou com um lenço branco e continuou. E quando vi Roxy, quase tive um ataque cardíaco. Ela não estava se mexendo. Estava quase morta. Tive de cuidar dela enquanto Andrew trabalhava. Eu a limpei e a alimentei. E, afinal, ela não estava doente. A pior coisa que eu poderia ter vivido já havia acontecido comigo. Meu filho e eu fomos traídos, mentiram para mim e agora querem me deixar sem nada. Mas Roxy, apoiada por Ana e com testemunhas ao seu lado, estava pronta para lutar. Ela não iria desistir e estava confiante na correção de suas ações. O processo judicial prometia ser intenso, mas Roxy e seu advogado estavam prontos para defender seus direitos até o fim. Alana deu outro grito e voltou a se sentar no banco.
O juiz, depois de seu discurso, pareceu começar a ouvir as outras testemunhas com interesse. Meritíssimo, o senhor não deve levar em conta a palavra do autor e de suas testemunhas pelo valor de face, começou Ana. Para começar, o réu tem provas da infidelidade do autor. A fita é admitida como prova. Uma gravação da conversa de Amber e Andrew foi ouvida na sala do tribunal. Em seguida, um detetive depôs sobre o relacionamento do querelante. Besteira. Alana se levantou do banco, mas depois de uma advertência do juiz, ela voltou a se sentar, aparentemente muito chateada com a calúnia. Gostaria ainda de salientar que a ré não enganou a autora com documentação. Ela apenas fingiu estar doente para ver como ele estava. Nenhum atestado foi fornecido. O médico apenas elogiou o diagnóstico do paciente, do autor e de sua mãe, continuou Ana. Além disso, a parte autora alega ter se envolvido nos cuidados com o réu doente, no entanto, tem uma gravação de uma conversa entre a cidadã Alana e seu filho. Favor incluir. A conversa entre Alana e seu filho foi reproduzida no saguão e, ao ouvir as palavras "o está tudo bem, ela ficará bem até o almoço", as pessoas no saguão arfaram de surpresa. Ana continuou. Além disso, a autora da ação solicitou a divisão dos seguintes bens: uma casa de moradia na Vila de Norvin, Rua Conora, Casa 8, bem como a renda dos campos da Golden Beer Company, que foram comprados pela cidadã Ana. Mas sua posse dessa propriedade foi transferida para a propriedade total do cidadão Martin uma semana antes do ajuizamento da ação. Consequentemente, a propriedade foi comprada durante o casamento e doada também durante o casamento e, portanto, a autora não pode reivindicar uma divisão dela. O dinheiro restante na conta pessoal do réu e a participação no patrimônio na Alemanha fazem parte da herança, a qual a autora também não tem direito de reivindicar. As palavras de Ana foram confiantes e apoiadas pelas evidências. A defesa estava claramente organizada, e cada argumento parecia inalterável. Os olhos de Roxy brilhavam com a esperança de um resultado favorável. O juiz ouviu atentamente os argumentos de ambos os lados para resolver de forma justa essa complexa disputa. O juiz sorriu, quase imperceptivelmente. Roxy tinha certeza de que ela olhava para Andrew com uma parcela de diversão. Foi preciso algum esforço para transferir a propriedade para o patrimônio de Martin e para encontrar um tabelião corrupto que tivesse feito o negócio retroativamente. Isso ajudou muito o caso, continuou Ana. Bem, o processo é, portanto, considerado nulo e sem efeito? O juiz se voltou para Ana. O patrimônio de Andrew deve ser dividido igualmente entre os ex-cônjuges. Mas o patrimônio não é apenas do réu, é também do autor da ação. Ou seja, um apartamento de 2 quartos na rua e além de dinheiro na conta conjunta do autor e do réu. De repente, o advogado de Andrew se levantou. Ele era um homem idoso, careca e de óculos redondos. Protesto! Exclamou ele. Ana assentiu com a cabeça. O apartamento é a herança que o autor recebeu do pai. Mas, de acordo com a lei, se um dos cônjuges tiver feito alterações substanciais na propriedade do outro cônjuge, ela pode ser reconhecida como conjunta. O advogado perguntou. E que mudanças substanciais foram feitas? Agora na tela, meritíssimo, o senhor verá fotos do apartamento antes e depois da reforma. Ana apontou para a tela. Como o senhor pode ver, ele estava em um estado dilapidado. Isso foi 1 ano depois que o autor e o réu se casaram. E aqui estão as fotos após a reforma, 6 meses depois. Como você prova que os reparos foram feitos com os fundos do réu? Perguntou o advogado. Em primeiro lugar, durante o período em que o reparo foi feito, o querelante não trabalhou, pois não havia a quantia necessária em sua conta. Além disso, há o testemunho do encarregado da equipe que fez os reparos. O contrato foi feito em nome do réu. Os advogados continuaram a argumentar, chamaram testemunhas e tentaram provar seu caso. Mas logo a juíza saiu para dar a sentença. Ela voltou com uma grande pasta vermelha em suas mãos. Levantem-se, o tribunal está chegando, disse a juíza assistente. O tribunal decidiu que o pedido do autor está satisfeito. O patrimônio de Andrew será dividido entre ele e sua ex-esposa.
1/3 do apartamento ficou com a ré. O carro passou a ser usado em conjunto, e 50% do dinheiro da conta do autor passou a pertencer a Roxy. A sentença foi proferida e não cabe recurso. A batida do martelo decidiu tudo. Andrew e Alana olharam para Roxy com raiva e ódio enquanto Martin a abraçava. Ana sorriu amplamente e foi até eles. Eu disse a vocês que tiraríamos tudo dele, disse a garota com uma voz um pouco estranha e até mesmo possuída. É seu por direito, Martin exalou. Não é dele, mas seu, esclareceu Roxy. Agora você e eu temos tudo com que sempre sonhamos, o homem sorriu. Agora teremos um filho, e a casa estará cheia, disse Ana, dobrando os papéis. Bem, e Roxy se espreguiçou, olhando para sua barriga. Ana deu um sorriso rápido e disse. E você vai levar uma madrinha, é claro? Temos alguma opção? Martin perguntou. Nenhuma. Roxy sorriu e abraçou novamente as duas pessoas mais queridas de sua vida. Agora ela tinha certeza de que tudo ficaria bem.